Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nessa semana a lição de número 8. A salvação, ou seja, salvação e livre arbítrio. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também uma mensagem introdutória do assunto em que temos ali abordado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Salmos 25, versículo de número 12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta do salmista. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará, ou seja, Deus o ensinará no caminho que deve escolher. O homem que teme ao Senhor será ensinado por Deus o melhor caminho, o caminho que ele ensina, o caminho que ele orienta, o caminho que ele direciona o homem sempre será o caminho da vida, o caminho do que é bom para si próprio. O caminho que Deus ensina é o melhor caminho para o homem, porque Deus, ele é o dono, ele é o criador de todas as coisas. Ele sabe e conhece todas as coisas, por isso ele sabe o melhor caminho para o homem. E por isso ele ensina o melhor caminho para o homem, o caminho que ele deve andar. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, mas nós vamos ler apenas o versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Se nós lemos na primeira carta de João, no capítulo 2 e o versículo de número 16, nós vamos encontrar aqui: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Nós vamos ver aqui a concupiscência da carne, agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento à soberba da vida. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja aqui que Eva foi dominada pelos desejos da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida fez com que Eva pecasse contra Deus no pecado de desobediência e também fizesse pecar o seu marido. E esse pecado afetou então toda a humanidade. Deus dá ao homem capacidade de fazer escolhas. Por que Eva optou em pecar contra Deus? Porque Eva escolheu em pecar, desobedecer à vontade de Deus, já que Deus havia dito que desta árvore não poderia comer do seu fruto. Ela fez isso porque ela tinha capacidade de fazer escolhas. Ela tinha o livre arbítrio para escolher e por isso ela escolheu o mal. Ela escolheu desobedecer a Deus. Quantas pessoas estão escolhendo desobedecer a Deus ao invés de escolher fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e andar no seu caminho? Deus criou o homem
a sua própria imagem, e isso inclui a capacidade de escolher. Deus ele formou o homem e juntamente nessa criação Deus deu a ele a capacidade de escolhas. O estado de pecado no mundo está diretamente associado às escolhas que Adão e Eva fizeram. Então, todo o pecado que está no mundo, a maldição que o pecado causa no mundo, os estragos que o pecado faz na vida do homem, na vida da natureza, o pecado que destrói a vida do homem está associado à escolha que Adão e Eva fizeram. Eles escolheram desobedecer a Deus e afetou então toda a humanidade que nasce com uma natureza pecaminosa. O livre-arbítrio não significa que o homem faça tudo que agrade. Não. Deus não deu essa capacidade de escolha para o homem como livre-arbítrio para que ele fizesse o que lhe agradasse. Como Eva assim fez tudo aquilo que agradou, o que agradou a sua carne, o que agradou os seus olhos, o que foi bom para a sua vida, ela assim o fez. Deus não deixou o livre-arbítrio para que o homem assim fizesse. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que o homem optasse, escolhesse em obedecê-lo de uma forma voluntária, adorá-lo de uma forma voluntária, porque ele escolheria adorar ao Senhor. Mas o homem tem feito as suas escolhas diferentes, tem escolhido não fazer a vontade de Deus e o pecado então tem destruído muitas vidas. Nossas escolhas elas são limitadas. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas são caminhos de morte. As nossas escolhas são limitadas. Quando o homem passa do limite, ele desobedece a Deus. Não podemos ir além do que a nossa natureza é capaz. Quando você chega perto de uma ponte, ninguém escolhe passar pela ponte voando. Por quê? Porque o homem não tem asas para passar por uma ponte voando, mas ele opta por andar. Então ele vai fazer conforme a sua natureza lhe direcionar, e a sua natureza vai direcionar ele andar e atravessar a ponte andando e não voando. Então não podemos ir além do que a nossa natureza ela é capaz. As nossas escolhas são sempre limitadas. O livre-arbítrio é limitado pela natureza humana. Um homem não pode escolher tornar-se justo, por exemplo. O homem não pode escolher ser justo. Ninguém escolhe ser justo. O homem ele é justificado através do seu arrependimento, quando ele crê em Jesus Cristo, quando ele crê no sacrifício de Cristo. Deus então o justifica, porque a sua fé está agora sendo avivada, ele está crendo no Senhor. Então, mas sozinho, vivendo uma vida privada, vivendo uma vida só e escolher, optar por ser justo, o homem assim não pode ser, porque a sua natureza é
pecaminosa. Se a natureza do homem é pecaminosa, como ele pode escolher ser justo se a sua natureza é uma natureza pecaminosa? Então, sua natureza é pecaminosa e o impede de cancelar a sua culpa. Porque para ele ser justo, ele precisa ter as suas culpas canceladas. Ele precisa ter os seus pecados perdoados. E ele não pode, ele mesmo, perdoar o seu pecado. Ele precisa de Jesus. Porque Jesus, como homem, ele não pecou. E por isso ele morreu pelos pecadores. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, então o homem não pode escolher ser justo, porque tem uma natureza pecaminosa e só Jesus pode perdoar o seu pecado. Só o crente cheio do Espírito Santo faz as suas escolhas sábias. Para você fazer escolhas sábias, para você fazer escolhas inteligentes, para você fazer escolhas com sabedoria, nós precisamos na nossa vida ser cheio do Espírito Santo. É preciso que você seja cheio, é preciso que você receba o Espírito Santo de uma forma poderosa na sua vida. As limitações das nossas escolhas não reduzem nossas responsabilidades. As limitações das nossas escolhas não reduzem nossas responsabilidades. Veja que no Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação. Deus escolheu Israel. Agora, mas os indivíduos daquela nação ainda tinham a obrigação, eles tinham a obrigação de escolher, obedecer a Deus. Então Deus escolheu a nação de Israel, mas os israelitas tinham a obrigação de escolher obedecer a Deus. Aqueles que escolheram obedecerem a Deus foram abençoados. Aqueles que escolheram não obedecerem a Deus foram amaldiçoados. E muitos foram mortos, apedrejados. Muitos foram mortos de forma trágica, como Corá e os 250 homens que a terra os engoliu. E muitos outros que foram mortos por doenças. Por quê? Porque escolheram desobedecerem a Deus. Da mesma forma, os indivíduos de fora de Israel também podiam fazer escolhas de acreditar e seguir a Deus. Então, não era só a nação de Israel que poderia escolher obedecer a Deus. Não era só os israelitas que poderiam escolher fazer a vontade de Deus. Os outros povos das outras nações, se quisessem obedecer a Deus, faria parte também do povo de Deus. Veja que Ruth escolheu o Deus de Noemi, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, para servi-lo. Foi uma escolha de Ruth. Ruth era uma mulher moabita, ela não era israelita, mas ela escolheu o Deus de Israel. Veja que Raabe também era uma mulher cananeia, pertencia à nação dos cananeus. E os cananeus eram um outro povo, mas Raabe escolheu o Deus de Israel para servir. Jesus perdoa todos os pecados, porém o homem escolhe.
O homem é que faz as suas escolhas. Deus, ele perdoa todos os pecados do homem, mas se o homem crer nele, se o homem arrepender dos seus pecados, então ele tem os seus pecados perdoados. Jesus identificou o problema de alguns incrédulos quando lhes disse: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, esses incrédulos fizeram uma escolha. Qual a escolha? Não seguir Jesus, não crer em Jesus, não seguir a Cristo. E por isso não tiveram os seus pecados perdoados, porque eles escolheram não seguir, não crer em Jesus Cristo. Claramente eles poderiam ter vindo, mas se quisessem. O problema foi que eles escolheram não vir, escolheram não seguir, escolheram não crer em Jesus. Em Mateus 6:24, Jesus disse: se quiseres vir após mim. Então é uma escolha que o homem faz. Se ele quiser, ele pode seguir Jesus. Se ele não quiser, não siga. Mas é ele quem faz a escolha. Eu fiz a minha escolha, seguir Jesus. Eu fiz a minha escolha, obedecer ao Senhor, se esforçar por ter uma vida de santificação a Deus. Foi eu que fiz uma escolha. E esta escolha, enquanto eu estiver vivo, eu posso manter esta escolha de servir a Deus até o fim da minha vida. Mas se hoje eu não quiser mais servir a Jesus, então eu não o sirvo, eu não o sigo, porque eu não quero mais. Então esta é a escolha. Claramente, qualquer pessoa pode vir a Jesus, mas se quiser. O problema foi e o problema é que muitas pessoas não escolhem servir a Jesus. E quando as pessoas não escolhem seguir a Jesus, o que acontece? O pecado aumenta, o pecado acresce. E o pecado sendo aumentado, o pecado sendo acrescido no mundo, traz problemas para a sociedade, traz problemas para o governo, traz problemas para a natureza, traz problemas para o mundo. Por isso o mundo está cheio de problemas. Sabe qual é a causa? O pecado. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que você está semeando? O que as pessoas estão semeando? Há muitas pessoas que estão semeando espinhos, mas querem colher flores. Como você está semeando espinhos e você quer colher flores? Semeie flores e colha flores. Semeie o amor e colha o amor. Semeie o bem e colha o bem. Como você quer o bem se você semeia o mal? Como você quer a alegria se você semeia tristeza na vida das pessoas? Como você quer colher flores se você está semeando espinhos para que as pessoas se machuquem? Então, semeie o bem, é a lei da semeadura. Aqueles que estão fora da salvação são indesculpáveis. Todos aqueles que optam, que escolhem ficar fora da salvação, estão indesculpáveis, porque as obras de Deus, tudo que existe revela que Deus existe. As estrelas, o sol, a terra,
o ar que você respira, a chuva que cai, os rios formados, a natureza linda e maravilhosa que o homem tenta destruir, tudo, o universo, o céu em cima, a terra embaixo, os mares, os rios, os lagos, os animais, a vida sendo gerada, tudo isto revela a existência de Deus. Então o homem é indesculpável. O Espírito Santo convence o homem pecador através da graça e do poder de Deus. Através da graça e do poder de Deus, o livre-arbítrio torna-se verdadeiramente livre no que diz respeito à escolha da salvação. O homem tem a salvação quando ele escolhe a salvação. Ninguém escolhe o inferno e tem a salvação. Ninguém escolhe o diabo e tem Jesus. Não, ele torna-se, com respeito à salvação, ele precisa escolher salvação. É o Espírito Santo que atua, na e através da vontade de uma pessoa, a fim de regenerar esta pessoa. Então é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que convence o homem da vida pecaminosa e desgraçada que ele vive. É o Espírito Santo que convence o homem que ele está vivendo uma vida assim porque ele está sendo desobediente à palavra de Deus. Não é o homem, não somos nós que convencemos, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo que trabalha na vida dos homens. Nós somos instrumentos que levamos a mensagem, que falamos do Evangelho, que anunciamos aos povos as boas novas de salvação. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem trabalha no coração do homem é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que regenera o homem. O regenerado recebe uma nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Efésios 4:24. A salvação, ela é obra de Deus. A salvação foi planeada por Deus e dada aos homens. Ao mesmo tempo, nossas motivações, nossas ações, nossos desejos são voluntários e somos devidamente responsabilizados por eles. Nós somos responsáveis pelos nossos desejos. Nós somos responsáveis pelas nossas vontades. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e desagrada a Deus. Nós somos responsáveis pelas escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida. O homem é responsável pelas suas ações indiscretas. O homem é responsável pelas suas atitudes pecaminosas, atitudes que não agradam a Deus. Ele é devidamente responsável por todas as suas ações e por todas as suas atitudes. Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Aí Deus dá um conselho. Que Deus maravilhoso! Ele disse: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A liberdade de escolher entre a bênção e a maldição. Veja que há uma liberdade. O homem pode escolher ser abençoado e se não escolher a bênção de Deus, automaticamente ele está sendo amaldiçoado. Depende exclusivamente de nosso compromisso e obediência à palavra de Deus, termos por sua misericórdia a sua bênção. Então, depende do homem receber a bênção de Deus. Depende de nós. Nós não somos mais abençoados, não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque nós nos omitimos de não querer ser abençoados mais ainda. É porque nós não queremos. Mas Deus, Ele abençoa o homem através do compromisso que ele tem em obedecer a sua palavra. E aí então, pela sua grande misericórdia, o Senhor traz bênção para esta pessoa. Porém, se o não obedecermos, o que acontece? A maldição nos destrói. Se o homem não obedece a Deus, a maldição destrói a sua vida, destrói a sua família e até destrói a sociedade, porque é como uma gangrena que se espalha por todo este mundo. A bênção vem se o cumprirmos seus mandamentos. A maldição se não ouvirmos os seus mandamentos e desviarmos do seu caminho. É o que está em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. Agora, nós precisamos só querermos ser abençoados. Deus nos promete abençoar se nós obedecermos. A maldição, ela é uma escolha do próprio homem que decide não obedecer a Deus. Então, a maldição é uma escolha do próprio homem que toma uma decisão de não obedecer a Deus. Porque se ele escolher obedecer a Deus, ele vai ser abençoado e não amaldiçoado. A paz, o ânimo de viver com alegria, a força para vencer as adversidades da vida, o desejo de estar em comunhão com Deus e se esforçar para melhorar a vida de santificação ou de santidade, isso depende da escolha que se faz em obedecer a Deus. São as bênçãos de Deus. Imagina você sendo abençoado por Deus com a paz, com o ânimo de viver, com a alegria da salvação, com a força de vencer as adversidades da vida, o desejo de estar em comunhão com Deus, ser abençoado em se esforçar para melhorar a sua vida de santificação, se aproximando a cada dia mais de Deus. Isso são bênçãos para o homem, bênçãos para a família, bênçãos para a cidade, bênçãos para a sociedade, para o país e para o mundo. Agora, os frutos da carne estão aqui, ó. As obras da carne estão aqui. Idolatria, desobediência, vícios, avareza, vaidade, invejas, ciúmes,
iras, soberbas, prostituição, fornicação, mentira, feitiçaria e outras abominações ao Senhor. Os que assim procedem, a sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8. Mas isso o homem é que faz a sua escolha. Ele é que escolhe uma vida assim, com as obras da carne. Uma vida que vai satisfazer os desejos da sua carne. É o homem que faz essa escolha. Deus não fez o lago de fogo para jogar o homem. Não, Deus fez o lago de fogo ou o inferno, como você entenda, fez para os demônios, fez para o diabo, fez para os seus anjos e não para o homem. Escolher a vida é escolher Jesus. Por quê? Porque Jesus é bênção para a vida do homem. Jesus, ele é bênção para a vida do homem. Por isso, escolha Jesus. Escolha Cristo, porque Jesus, ele tem vida para te dar. Ele tem bênçãos para te dar. Ou servimos a Deus verdadeiramente com o compromisso de servo de Deus, ou serviremos a qualquer outra coisa. Tem pessoas que não escolhem servir a Deus, não escolhem servir verdadeiramente a Deus e escolhem outras coisas, colocam outras coisas no lugar que é para ser colocado Deus na vida. Colocam objetos, colocam carros, colocam dinheiro, colocam bebidas, colocam drogas, colocam outras coisas e essas coisas tornam-se na sua vida um Deus que vai dirigir, que vai comandá-lo, que vai orientá-lo, as drogas que vai orientá-lo a destruir sua vida, a ganância pelos bens materiais que também vai levá-lo, que vai orientá-lo, que vai direcioná-lo a uma destruição. E muitos outros, há outros que escolhem realmente uma imagem de escultura, um Deus que não existiu, que colocaram um nome, que fizeram com gesso, que fizeram de madeira, ou que fabricaram com ouro ou com a prata, e lá fizeram e deram um nome, e as pessoas o devotam e colocam no lugar de Deus. Então, ou você serve a Deus verdadeiramente com o compromisso de servo de Deus. Deus é tão maravilhoso que ele propõe a morte ou a vida. E depois ele nos aconselha a escolher a vida para que viva. Então, escolha a vida. Quando você escolhe a vida, você está escolhendo Jesus. Jesus disse: eu sou a vida. Paulo, no cárcere, ele também aconselhou o carcereiro. O carcereiro, quando viu que as portas do cárcere estavam todas abertas, que as luzes estavam apagadas, e pensava ele que todos os presos já haviam ido embora, então o apóstolo Paulo se levanta e diz: não tenha medo, todos nós estamos aqui. E ele então faz uma pergunta para Paulo. Ele diz: então, que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? Paulo dá um conselho para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não importa o que aquele homem, porque
Há uns que dizem que aquele homem estava interrogando sobre a salvação da sua vida diante do governo romano. Há outros que dizem que realmente ele estava falando da sua vida, da salvação eterna, da salvação em Cristo Jesus. Mas não importa, o que importa foi que o apóstolo Paulo aproveitou aquela oportunidade e disse para aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem creu com toda a sua família, e na mesma noite foram eles batizados e seguiram a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe maldição hereditária? Será que existe? Muitos estão preocupados com esta maldição, a maldição hereditária. Os meus pais fizeram, os meus avós fizeram e agora eu também vai acontecer isso na minha vida. Influenciados por líderes que os levam a esta apreensão, ou seja, que levam essas pessoas a se preocuparem com esse tipo de maldição hereditária. Afirmamos com toda a certeza que não existe maldição hereditária e somos baseados, temos base na palavra de Deus para dizer isso com certeza. Não existe maldição hereditária. Os que assim pregam, os líderes que pregam desta forma, usam esse tipo de ensino, esse tipo de pregação, usam isso das pessoas que acabam acreditando para impor outras doutrinas inúteis e que são vãs para a sua vida. Precisamos confiar na palavra de Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus no seu coração. Ele nos dá a certeza que mal algum irá acontecer com aqueles que estão revestidos do poder do Espírito Santo. Busque a Deus, creia na palavra de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo e esqueça maldição hereditária. Olha o que Ezequiel disse no capítulo 18 e no versículo 20 do seu livro: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Então fique tranquilo, o filho não levará a maldade do pai. Você é justo, você busca Deus, você é cheio do Espírito Santo, então nada de maldição hereditária. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Você é uma pessoa justa. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que tem Cristo na vida, que tem o Senhor Jesus, que está coberto com o sangue de Jesus Cristo, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio, aí sim, cairá sobre ele. A maldição, ela cai sobre a vida do ímpio, sobre a vida daquele que desobedece a Deus, sobre a vida daquele que despreza a palavra de Deus. Aí sim, maldição sobre ele, porque ele desobedece ao Senhor. Isaías 48 e 18 é a leitura de quarta-feira, e aqui nós vemos uma exclamação com um clamor de Isaías, né? E Deus falando na boca de Isaías vai dizer: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio,
e a tua justiça como as ondas do mar. O povo escolhe não obedecer a Deus. Toda escolha que fazemos tem suas consequências. Toda escolha que você faz tem suas consequências. Os rumos que tomamos também nos leva a destinos diferentes. Amados, isso se aplica em qualquer sentido das nossas vidas. Qualquer sentido da vida, nós podemos aplicar isso. Que as escolhas que você faz, você vai ter as consequências. O rumo que você toma na sua vida também vai atingir pontos diferentes. Então, já que toda escolha que você faz tem consequência, então escolha fazer o bem, escolha obedecer, escolha ser honesto, escolha ser sincero, escolha ser verdadeiro, escolha fazer o bem, para que você colha os frutos das boas obras que você praticar. Levamos sobre nós as consequências de nossas escolhas. Deus sempre nos avisa e nos mostra a sua vontade quando alguém desobedece à palavra de Deus. Sempre haverá consequências. Veja que Deus sempre nos avisa, Deus sempre nos mostra, e Ele nos mostra através da sua palavra, a sua palavra revelando sobre a nossa vida a sua vontade. Quando alguém desobedece à palavra de Deus, sempre haverá consequências graves, consequências terríveis, porque ele está em desobediência à palavra de Deus. Então, Deus mostrando a sua vontade para as pessoas, e então, quando Deus mostra a sua vontade, nós devemos obedecer à sua vontade, para que assim colhamos os frutos das boas obras. Escolha obedecer para viver a eternidade. Queres viver a eternidade com Deus? Então, obedeça para que você viva a eternidade com Deus, para que você tenha uma vida eterna. Deus te escolheu para te libertar de toda a escravidão do pecado, das trevas e da morte, para ser o teu Deus. Ou seja, Deus escolheu você. Deus escolheu você e agora Ele quer te libertar da morte, te libertar da escravidão do pecado, te libertar daquilo que está te levando à condenação eterna. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer te orientar, Ele quer te direcionar para a vida eterna. Escolha servi-lo de todo o coração. Escolha servir a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, para que você possa então estar sempre na presença do Senhor e herdar a vida eterna. Use o poder de escolha que o Senhor te concedeu para escolher o que é melhor. Você não tem o poder de escolha? Então faça isso. Escolha o melhor. O fruto da obediência é infinitamente melhor do que o lucro ilusório da rebeldia. Então veja que o fruto da obediência, ele é infinitamente melhor, é muito melhor. Nós colhemos o fruto da obediência do que vivemos uma vida de ilusão, acreditando nos enganos, acreditando nas mentiras, acreditando nas vaidades, e então colhemos o fruto da rebeldia. O fruto da rebeldia é amargo,
de consequências eternas. O fruto da rebeldia é amargo nesta terra e ele tem ainda consequências eternas. E quais são essas consequências eternas? A condenação eterna. E você não pode, Deus não fez você para ser condenado. Jesus, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar o homem, mas ele veio para salvar o perdido pecador, para que este homem seja salvo e viva sempre com Deus. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 9, a leitura de quinta-feira, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas você precisa confessar, você precisa crer em Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados e então, dentro do seu coração, na sua vida, você terá Jesus, você terá a salvação da sua alma. A salvação é pela graça, mas o homem precisa decidir aceitá-la. É pela graça? É, mas você precisa aceitar essa graça. Você precisa crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você precisa aceitar esse sacrifício que Jesus fez por você, e então a graça te acompanhará. A predestinação de Deus é salvar a todos pela sua graça. Essa é a predestinação de Deus. Foi como Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o versículo 4. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E para que o homem seja salvo, então ele é salvo pela graça. Mas como ele é salvo pela graça? Se houver arrependimento dos seus pecados e fidelidade em obedecer a sua palavra por um dia, por 2 dias, por 1 ano, não, até a morte. Ele precisa arrepender dos seus pecados e permanecer servindo a Deus até a sua morte ou o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento. Na palavra de Deus não há essa coisa de eleição incondicional. Não. Para ser salvo da condenação eterna, exige-se condições. Exige-se condições. E quais são as condições para herdar a vida eterna? Para ser salvo da condenação eterna? As condições são essas: arrependimento dos pecados, crer em Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, buscar viver uma vida de santificação. Essas são as condições. Agora, esse negócio de incondicional, só o amor de Deus pelo homem é incondicional, mas para ser salvo é necessário condições: crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, permanecer servindo e seguindo a Cristo. São as condições para herdar a vida eterna. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, só aquele que crê no Filho é que tem a vida eterna. Ah, eu não creio no Filho. Tem pessoas que dizem: não precisa eu ir para a igreja, não precisa eu orar, não preciso ler a Bíblia, porque a graça de Deus, ela me salvou, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Não, é necessário que você aceite esta graça, é necessário que você receba essa graça na sua vida e arrependa-se dos seus pecados.
Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado ou feliz é aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Todo homem precisa decidir voluntariamente aceitar a graça de Deus para ser salvo da condenação eterna. Todo homem, ele precisa fazer uma decisão, e é uma decisão voluntária, não é uma decisão forçada, não é uma decisão pressionada, não, é voluntariamente aceitar a graça de Deus para ser salvo da condenação eterna. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então Jesus ensinou claramente em João 13,16 que Ele salva qualquer pessoa que acreditar nele. Ele salva, mas Ele salva todos aqueles que crêem nele. Ele salva todos aqueles que arrependeram dos seus pecados. Ele salva todos aqueles que permanecerem fiéis, buscando uma vida de santificação. Esses são salvos da condenação eterna para viverem uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse todo que nele crê aqui, inclui você, inclui eu, inclui todas as pessoas deste mundo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. De forma nenhuma você pode salvar a você mesmo. Você não pode comprar sua salvação. Você não pode trocar a sua salvação. Eu faço boas obras e eu tenho salvação. Não. A salvação é mediante a fé. Somos salvos quando cremos em Jesus Cristo. E Efésios 2, 8, 9 ensina: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus para o homem. A salvação é uma dádiva de Deus. Deus é quem dá a salvação para o homem. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se a salvação, se ser salvo pelas obras valesse, então para que Jesus Cristo teria que vir para morrer na cruz, para ser sacrificado na cruz por nós, todo o seu sangue fosse derramado por nós? Não necessitaria disso, já que pelas obras o homem poderia ser salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus, o favor imerecível. Nós não merecemos, mas Deus nos concede. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, e a graça, por definição, não pode ser conquistada. Você não conquista a graça. Você tem fé em Jesus e a graça te alcança. Não merecemos a salvação. Nós simplesmente a recebemos pela fé. Não, nós não merecemos ela. Recebemos ela através da fé que nós temos em Jesus Cristo, através do reconhecimento que nós temos de Jesus por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos aceitar esta salvação, aceitar na sua vida a salvação em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 é a leitura de sexta-feira. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O homem escolhe se submeter ou não ao jugo da escravidão. É o homem que escolhe ser escravo do pecado ou não. É o homem que escolhe ter uma vida de obediência a Deus ou não. É o homem que faz a escolha, e se ele escolher não obedecer, a maldição virá sobre ele. Se ele escolher uma vida pecaminosa, então ele não tem as bênçãos de Deus na sua vida. E se morrer assim,
Com certeza, se ele morrer em uma vida pecaminosa, o inferno está cheio de gente, está lotando de pessoas todos os dias que morrem porque desprezam a Deus, morreram sem salvação, estão morrendo sem Deus, morrendo sem Cristo, e o inferno está se enchendo de pessoas assim todos os dias. Todo que está no jugo da escravidão, no sentido teológico, ele está andando na companhia do pecado. É como se colocasse sobre os seus ombros um fardo cheio de pecado e começasse a andar. Esse fardo do pecado, ele pesa, e o pecado está acompanhando o pecador. O sinônimo de jugo é escravidão, ser dominado, e estar subjugado sempre a alguma coisa. Vivendo assim, o homem, quando vive assim neste jugo, carregando sobre os seus ombros o fardo do pecado, ele está fora do propósito de Deus. Só está dentro, só está no propósito de Deus as pessoas que abandonam o pecado. Está no propósito de Deus as pessoas que recebem Jesus Cristo como Salvador da sua alma, arrependendo-se dos seus pecados e procurando viver uma vida em comunhão com Deus. Estas pessoas, sim, essas pessoas estão no propósito de Deus. Agora, o pecador, ele é cego, é um cego para com Deus. E as pessoas querem viver cegas. Quanto mais cegas estão, mais cegas as pessoas querem ser quanto a Deus. Também é incapaz de sair do vício e da prática pecaminosa. Ele não consegue sair do vício, do hábito e da prática do pecado. Ele permanece lá, e permanece porque quer, porque no dia que ele quiser, ele pode muito bem sair. É uma decisão, e uma decisão voluntária, uma decisão que o homem faz e decide. Eu, quando quis servir a Jesus, eu deixei o mundo e comecei a seguir a Cristo. E assim você, e assim outras pessoas. Agora, muitos não querem, preferem ficar lá pecando, preferem ficar satisfazendo os desejos da carne e colhendo os frutos das obras carnais, vivendo em uma vida maldita, em vez de viver uma vida bendita e abençoada. Então, gosta da situação degradante que está vivendo. A carne está sendo satisfeita, está sendo alimentada com o pecado. O homem está alimentando a sua carne com o pecado e não quer deixar este fardo, quer continuar vivendo assim. Então, se morrer assim, meu amigo, o inferno está recebendo pessoas todos os dias que gostam de satisfazer a sua carne com o pecado. Isaías 58:6: porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras de servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo jugo. O jugo de Jesus é leve, e Jesus está oferecendo, está dizendo: vinde a mim, todos vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Cansados de quê? Cansados de pecar, cansados de viver uma vida desgraçada e maldita, cansados de viver uma vida triste, uma vida sem alegria, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, uma vida sem sonhos,
cansados do pecado, Jesus convida: vinde a mim. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo de Jesus é suave. No jugo de Jesus tem paz, no jugo de Jesus tem alegria, no jugo de Jesus tem comunhão com Deus, no jugo de Jesus tem vida eterna, no jugo de Jesus tem alegria, tem salvação no jugo de Jesus. Então aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis então descanso para a vossa alma. O homem que tem Jesus na vida, ele tem a sua alma em descanso, está tranquila, porque ele tem Jesus, porque Jesus está no seu coração, porque Jesus está na sua vida, então ele está descansado. O povo praticava o jejum. Mas qual o jejum que o povo estava praticando? Faziam sacrifícios, mutilando o corpo e ao mesmo tempo presos no jugo do pecado. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje, crentes na igreja dessa forma, cumprindo tradições religiosas, cumprindo tradições ensinadas pelos homens, religiosamente servindo a Deus, e vivendo uma vida de pecado. Porque o pecado ainda está na sua vida, porque a vida dele é uma vida de pecado. Ele ainda não foi liberto, porque ele religiosamente está indo para a igreja, comendo pão e bebendo vinho na ceia. Ora, pensavam, essas pessoas aqui faziam tudo isso. Mutilavam o seu corpo, faziam obras, continuava preso no jugo do pecado. Pensavam estar agradando a Deus com isso. E as pessoas pensam: eu vou para a igreja a semana inteira, vou agradar a Deus. Eu vou fazer isso para o próximo, fazer isso não sei para quem, ajudar essa entidade ou outra, ajudar tal pessoa que pronto, eu vou fazer isso, eu vou estar agradando a Deus. Pensavam estar agradando a Deus, e veio então o quê? A reprovação divina sobre eles, porque Deus está olhando para o seu interior, meu irmão. Deus está olhando para o seu interior, meu amigo. Porque se você no seu interior você tem salvação, as obras elas vão ser expressas automaticamente, porque Jesus está no seu interior. Pornografias, diversões carnais, namoros permissivos, roupas indecentes, lascívia, infidelidades conjugal, isso tudo e muitas outras coisas são as grades da prisão do homem que está preso pelos desejos carnais. Isso tudo aqui são grades que prendem o homem em um jugo pecaminoso para satisfazer os seus desejos carnais, e fica ali preso, não querem sair. Temos que fugir do pecado para não perdermos a salvação. O apóstolo Paulo diz: fugir da prostituição. José foi seduzido para pecar, mas ele fugiu do pecado porque ele temia ao Senhor. Então, temos que fugir do pecado para não perdermos a salvação. E se você perder a salvação, olha, a sentença é o inferno. O pecado escraviza o homem, mas Jesus liberta o homem da escravidão. Jesus entregou-se ao nosso favor. Como? Ele quebrou o jugo do pecado que fazia separação, que faz separação de Deus. Ele quebrou. Na cruz do Calvário, quando ele deu o seu espírito, o seu último
expirou pela última vez, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou e agora deu condições para o homem entrar no lugar santíssimo e buscar a presença de Deus. Ele quebrou o jugo que separava o homem. Agora estamos deparados com a religião que o mundo oferece para os que não conhecem a Bíblia, cai nas garras do diabo vindo a sofrer. Quer dizer, Jesus quebrou essa separação, o homem agora precisa receber e reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, entrar no lugar santo, buscar a presença de Deus, permanecer firme no Senhor, né? Agora, o que estão ensinando? Estão ensinando diferente, que a religião, que a religiosidade, que a vida, que a rotina, né, de estar sempre religiosamente fazendo coisas boas pode salvar a alma do homem. E daí cai nas garras do diabo e depois sofre dor, sofrimento, separação eterna de Deus, depressão, a morte física, enfim, e a morte eterna e outras coisas. No jugo de Jesus Cristo, que é totalmente diferente do pecado, nós encontramos o quê? Encontramos paz, amor, encontramos eternidade com Deus, encontramos a prosperidade. No jugo de Jesus está a alegria e também está todas as virtudes do Espírito Santo. A leitura de sábado está no Salmo 119, o versículo 30 e também o versículo 31. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. O salmista aqui ele decidiu andar pelo caminho da verdade. A humanidade vem tentando definir essa verdade. Pilatos, quando estava interrogando Jesus lá no pretório, ele se deparou com as palavras do Senhor. Porque o Senhor disse assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos perguntou para Jesus: que é a verdade? Mas ele não esperou a resposta. Ele virou as costas e saiu. Quantas pessoas hoje também estão virando as costas para a verdade, porque a verdade condena a sua vida pecaminosa, porque a verdade condena a sua vida de infidelidade conjugal que você está vivendo, porque a verdade condena a prostituição que você vive, porque a verdade condena a sua vida de pecado e você vira as costas e não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade. Pilatos virou as costas para não ouvir o que é a verdade. E hoje as pessoas estão também virando as costas para a verdade. É mais fácil sacrificar, é mais fácil buscar seitas que estão ensinando e que não estão condenando o pecado de ninguém, e as pessoas estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus? Não, estão servindo o diabo. Estão servindo a sua própria carne. Estão servindo a eles mesmos, seus próprios interesses, porque servir a Deus é ouvir a verdade, é praticar a verdade, é pôr em prática a verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, essa é uma pergunta que não quer calar, não é? João 8:32 ainda atesta essa afirmação. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade para te libertar deste vício. É só a verdade
para te libertar deste pecado. É só a verdade que liberta. Se o Filho verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 3,36. Jesus disse: eu sou a verdade. Portanto, todo aquele que conhece Jesus tem a verdade em sua vida. Todo aquele que decide andar na verdade garante a vida eterna, porque só a verdade é que vai levar o homem para o céu. Andar na verdade é então andar em Cristo, e andar em Cristo é aproximar-se da luz. Quando você anda em Cristo, você aproxima-se da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, toda vez que você se aproxima dessa verdade, as suas obras vêm para a luz, e elas são manifestas, porque elas são feitas em Deus. Outra coisa, fazer o bem, porque somos feitura sua. Se somos feituras de Deus, fazemos o bem, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados em Jesus para fazer boas obras, para praticar boas obras. E essas boas obras não é de fora para dentro, não. É do seu interior para fora, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Andar de modo digno de nosso chamado. Digno do seu chamado. Jesus te chamou para ser salvo. Jesus te chamou para viver a vida eterna. Então seja digno desse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Andar pela fé. Assim como foi recebido pela fé, Jesus deve agora também ser, assim como foi recebido pela fé, Jesus deve agora ser, mediante a fé, o padrão de vida do crente. Jesus deve ser o seu padrão de vida, o meu padrão de vida, o padrão de vida de todo aquele que quer viver com Deus para todos sempre, num reconhecimento constante de Cristo. Não é só hoje, e também não é só no dia de Santa Ceia, não. É um reconhecimento constante que Cristo te salvou, que Cristo foi sacrifício pelos seus pecados, e então você terá a salvação para a sua alma, você terá o perdão para os seus pecados, você viverá com Deus eternamente. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe preciosamente a sua vida, e que você esteja fazendo a escolha certa, que você esteja fazendo a escolha correta, a que Deus quer, a vontade de Deus na sua vida. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, e que você tenha uma gloriosa e maravilhosa escola dominical neste domingo. Não se esqueça, www.moldado.com é o nosso site. Faça uma visita e Deus te abençoe gloriosamente em nome de Jesus. Amém.